Abraão liberta Ló. Nesse tempo, Anrafal era rei de Sinar. Arioque era rei de Elazar. Kedorlaome era rei de Elam. E Tidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera, de Sodoma, Birza, de Gomorra, Sinabe, de Adma, Semeber, de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Kedorlaomer os havia dominado por 12 anos. Mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Kedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em An, os Emins em Savé, Kiriataim, e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava Emispate. Eles arrastaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amoreus que viviam em Azazão Tamar. Então os reis de Sodoma e Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elam, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram quatro reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos, em que havia piche. E, quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os quatro reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abraão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Mamré, o amoreu. Mamré e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abraão.
Quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abraão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abraão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Obá, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Melquisedeque abençoa Abraão. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abraão: Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abraão respondeu: Eu levanto a mão direita do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Aner, Escol e Manré, podem ficar com a parte deles. Então, nas leituras de hoje, eu já quero pedir desculpa, gente, pelo som da serrinha. Mas a leitura de hoje, nessas 2 partes, fala de Abraão, que vai libertar o seu sobrinho Ló, porque tinha 5 reis que estavam lutando contra 4 reis. E esses reis eram os que se juntaram, era Amrefel, que era o rei de Sinar, Arioque, que era rei de Elazar, Quedorlaomer era rei de Elão, e Tidal era rei de Goim. E esses 4 fizeram guerra contra os seguintes reis: o rei Bera de Sodoma, Birza de Gomorra, Sinabe de Admar, Semeber de Zeboim, e contra o rei de Belá, cidade que também se chamava Zoar. Então esses reis lutaram contra esses outros reis, que nisso deu uma guerra grande pra caramba.
que aconteceu no Vale de Saim, pelo que eu me lembro. Espera um pouquinho, gente. Sim, aconteceu naquele vale. Não, é Vale de Sidim. A fim de lutar. Eles foram para o Vale de Sidim a fim de lutar. E nisso acabou que alguns reis, o rei de Sodoma e de Gomorra, caíram em buracos que tinham piche, como eu tinha lido antes. E os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que haviam em Sodoma e Gomorra e foram embora. E Ló, que era sobrinho de Abraão, ele morava em Sodoma. Então eles pegaram Ló como prisioneiro e pegaram todas as suas coisas também. Abraão, um homem conseguiu fugir e foi avisar Abraão que aconteceu aquilo com Ló. Então Abraão e seus aliados que eram aqui, ó. Abraão e seus aliados, que eram Aner, Escol e Manré, eles lutaram também, porque eles eram aliados de Abraão. Então eles foram ajudar Abraão a conseguir ganhar essa guerra. E Abraão conseguiu pegar tudo que era de Ló e pegar as coisas de volta, porque ele atacou aqueles reis à noite. E pegou todas as coisas de Ló de volta. Deu para Ló tudo que era dele. Pegou dele, né? Tudo que era dele e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Então, depois, a partir do versículo 17, Melquisedeque, o rei Melquisedeque, aqui, ó, foi encontrar-se com ele no Vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E Melquisedeque abençoou Abraão. Assim, ó, Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Então Melquisedeque abençoou Abraão, e depois Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abraão: Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abraão disse que não queria nada dele, somente o alimento que os companheiros dele tinham comido, que os empregados dele tinham comido, porque ele não queria que depois ele dissesse que foi ele, assim, ó, não queria que, ó, no versículo 23, um pouquinho abaixo, dizendo assim: assim você nunca poderá dizer, eu fiz com que Abraão ficasse rico. Mas ele falou assim depois: mas não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados Aner, Escol e Manré podem ficar com a parte deles. Então Abraão não queria nada, mas só aquele alimento que os empregados dele já haviam comido. Mas os aliados dele podiam ficar com a parte deles. Então, foi essa a leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que vocês compartilhem, que vocês deixem um like, compartilhem, para que a palavra de Deus chegue a cada vez a mais pessoas. Espero que vocês tenham um ótimo dia, com muita alegria e com Jesus e Maria. E até a próxima leitura de amanhã, se Deus quiser.